hoje, hein? Hoje vai. Tá especial. Só assina a lista de presença, tá? Bom dia a todos. Você é na terceira reunião área, você iniciar. Vou estar pontuando quais vai ser as pautas dessa reunião. Vai ser a leitura da reunião anterior, informação sobre o andamento do regimento interno, solicitação do cadastro do CMDCA da Casa Lá e o Programa Socioeducativo, plano de ação do banco do Praia Grande, e a solicitação para implantar o projeto do município, e o Maio Laranja e a ação do projeto Vou passar a palavra para a Eduarda, na leitura da ata da reunião anterior. Bom dia. Ata da terceira reunião do CMDCA 2026. Aos 12 dias do mês de março do ano de 2026, realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas dependências da Casa dos Conselhos, situadas na rua Rui Barbosa, número 150, segundo andar, no município de Mongaguá. Com a presença dos conselheiros de direito Adriana Gonçalves, Paulo Machado, Elvira Dugaich, Nádia Gurgel, Eduardo Fragoso, Heloísa Pereira, Vitor Jardim, Laurinês Coelho, Marilene Midorino, Rogério Gonçalves, convidados Antônio Fernando, Mônica Espínola e Marcos Dono. A reunião teve início em primeira chamada às 9 horas e a segunda chamada às 9h20. Momento em que a presidente, senhora Adriana Gonçalves, declarou aberta a sessão, cumprimentando os presentes e dando início à leitura da pauta da reunião. Com a realização da leitura da ata, a reunião anterior pela primeira secretária Eduarda Fragoso, sendo a ata aceita por unanimidade e assinada. Seguindo a reunião com a apresentação à mesa ao relatório de frequência dos conselheiros nas reuniões, destacando a relevância da assiduidade e da participação efetiva de todos os representantes de cadeia. Ressaltou ainda a obrigatoriedade da apresentação de justificativas formais em caso de ausência, devendo estar protocolada ou encaminhada por meio eletrônico à Casa dos Conselhos, para fim de registro e validação do sistema. Na sequência, passou-se a pauta referente ao regimento interno, sendo informado que no mês de dezembro foi instituída a comissão específica para a elaboração do referido documento para o exercício de 2026. A presidente pontuou que o regimento está em evolução, mas ainda não concluído para apresentação, passando 4 meses, enfatizando a importância do cumprimento das atribuições por parte de cada conselheiro, tanto no âmbito do CMDCA, como nas respectivas comissões temáticas. No que se refere à capacitação, a presidente apresentou propostas anteriormente discutidas pela comissão, relacionadas aos valores e formatos de cursos ofertados por instituições especializadas. Informou ainda que foram realizados levantamentos orçamentários com o objetivo de analisar a viabilidade financeira de subsidiar a definição da contratação mais adequada. A conselheira Heloísa apresentou sua análise sobre os orçamentos apresentados, indicando a proposta do Social Soluções como uma vantajosa sua visão, considerando critérios de custo-benefício e metodologia de execução melhor. Conforme dúvidas sobre qual escolher pela comissão, foi colocada a opção de criar uma enquete, para assim todos os conselheiros titulares escolherem a qual acham melhor contratar, estando todos de acordo. Ficou para definir, por enquete do WhatsApp, qual empresa será contratada para dar a capacitação. Dando continuidade, foi pontuada a importância de iniciar, a partir do mês de abril, as visitas técnicas às OSCs, que são as organizações de sociedade civil, bem como a organização e a atualização da documentação das entidades já cadastradas. No tocante à solicitação de cadastro da Casa Lar e da medida socioeducativa, as documentações estão sendo encaminhadas para análise da comissão. Sendo uma parte apresentada nesta reunião, dando continuidade, o conselheiro Vitor Jardim apresentou a pauta referente à campanha Maio Laranja. Tem como objetivo
no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, destacando a importância da mobilização social e da implementação de ações preventivas. Quanto ao FIA, ou CAD, a presidente informou que naquela semana esteve presente no setor de finanças da prefeitura, em conversa com a senhora Nelly, e a mesma orientou a procurar as finanças da Secretaria Social, sendo eles responsáveis de informar para o CMDCA sobre o Fundo da Criança e do Adolescente. Fazendo assim, naquele mesmo dia, contato com o responsável, o senhor Luciano, que ficou de buscar informações pontuadas a este conselho e este conselho oficiais formalmente. Em sequência, a presidente abordou sobre o plano de ação, tendo estabelecida para a entrega e a necessidade de fazermos uma reunião extraordinária para a criação do plano para 2027. Em um momento da reunião, a senhora Luciane, responsável pela Casa dos Conselhos, pediu a palavra para informar a todos sobre a nova aba disponível no site da Prefeitura, sendo canal específico para recebimento de denúncias, o qual direciona as ocorrências diretamente à Casa dos Conselhos. As denúncias são formalizadas e encaminhadas aos setores competentes para os devidos procedimentos, contribuindo para a efetividade das ações e fiscalização. Nada mais havendo a tratar, eu, Eduardo Fragoso, lavei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais representantes. Alguém contra, a favor, alguma mudança, fala com os dias? Todos concordam com a ata? Sim. A ata aprovada. E no final, embora não tivesse uma assinatura. A segunda pauta da reunião é informação sobre o andamento do regimento interno. Então, passa pela comissão, a comissão da legislação é formada pelo Bira, pela Roberta e pela Luísa. Quem pode falar sobre o andamento do regimento interno? A gente, ao longo desse semestre passado, a gente teve certos problemas para se organizar, principalmente nos 2 primeiros meses, mas todo mundo se empenhou e conseguiu, nem que fosse poucos minutos do dia, todo mundo participou. Eu coloquei a sugestão, a Elisa, a Elvira, a Patrícia foram concordando, né, com as outras sugestões que a gente colocou, que não foram poucas. O regimento era muito cru, muito básico. A gente teve que ler essas edições do Conan, até a lei municipal que organiza isso, e a gente trouxe hoje já a proposta feita, que são todos os apontamentos que a gente já incluiu e as alterações. Então a gente vai fazer a leitura hoje, e se conceito atenção, no caso a gente já trouxe a proposta apresentada. Não vai ser a leitura, por conta do tempo, mas pelo menos hoje a justificativa foi feita. Na próxima pauta, antes, é pertinente a gente mandar o grupo do conselho para todo mundo já ler antes, e a gente vai já apresentar na próxima reunião, ou se vocês julgarem necessário, a gente faz uma extraordinária só para já oficializar e encerrar antes da gente entrar no mês de maio, mas foi feito. Eu, se todo mundo concordar, peço desculpa em nome da comissão por a gente não ter conseguido apresentar no tempo esperado, mas uma coisa é clara, não foi por falta de empenho ou vontade. É claro, não é uma promessa quando a gente ouve por aí. A gente vai se empenhar para fazer melhor, porém, eu creio que através desse regimento a gente vai conseguir fazer de forma mais organizada e mais Você vai falar? Falar sobre também minha filha por dentro do proposta, que era muito extensa, muito externa, que colocou, conversou com a filha, percebeu que teve essa percepção de que estava muito extenso. E a partir desses dois, a gente fez a coisa mais baseada mesmo na primeira constância, que o Victor já tinha trazido como várias. E também da metodologia, que a gente estava com bastante dificuldade de coincidir a gente pudesse reunir mesmo de forma online. E aí eu me lembrei de uma metodologia que
depois algum curso que eu participei, que a gente ia pondo ponto a ponto, cada parágrafo, e ia validando se concordava plenamente com a redação, com joinha, se precisava discutir, pensar, ou tinha alguma sugestão ou pensar, eu estava pensando, e aí já arrastava, né, vinculava a mensagem, dava sua sugestão, colocava sua dúvida, e a gente conseguiu fluir bem dessa forma. Isso está todo registrado no grupo, né? Você também faz parte, você acompanha o processo. Então, você parou por alguns dias, ficou parado, aí retomamos mais uns testes, com 39 artigos. Conseguimos, fizemos força-tarefa dentro dessa semana, até cheguei atrasado, porque eu estava finalizando a cola lá a formatação do documento, imprimindo. Então, para a sua atualização, a gente, os arquivos estão em Word, PDF, do arquivo consolidado, né, do de estudo, e aí, com a sua atualização, passar para o geral, o arquivo, aí, vocês podem ver se é melhor um arquivo de PDF não editável, ou se é melhor não editável, já que a gente tem uma cópia de segurança em PDF, né? Então, as pessoas fazendo sugestão, abrindo o Word, para fazer comigo. Aqui, em relação a ter uma reunião específica, a maioria vai envolver, mas gostaria de contar que tendo o documento e lendo, ou se comprometendo a ler, acho que a gente pode tornar isso de uma forma mais ágil, talvez fazer uma reunião bem curta, já discutido, já pontuado, para não ficar pensando, lendo e pensando em cada parte. Podemos fazer uma extraordinária, porque eu não tenho a ata, diferente da liberação disso, porque tem que ter uma introdução. Sempre tem que estar em uma reunião. Mas podemos colocar assim no grupo, no enviado, vai lendo, e aquele já deixa marcado assim, né, para você, para na hora que for lançado tem alguma objeção, né, algum ponto, a mudança, a acrescentar, a gente vai conversando lá e faz a mudança, as medidas necessárias, e eu creio que na extraordinária já faz a liberação desse documento e a gente consegue Até nesse documento mesmo tem já no final, eu fiz trabalhando com essa semana, eu combinando, né, para o documento, onde não tinha a maioria do aceite, eu coloquei a sugestão, aí onde uma parte vai ter mais essa coisa assim, sugestão, porque não foi validado pela maioria da comissão. Então, só para vocês entenderem por que tem, a partir de um tanto no documento, vai aparecer isso que não aparece. Então, por isso que a gente já tinha validade na maioria ou unanimidade, dado já o texto direto para, obviamente, ser observado e sugerido no emprego. Todos que concordam, vejam os online para liberar o regimento internos? Sim. Conselheiros, os titulares, precisam de quantidade, quantos o Paulo está agora, você viu? Vamos ver se Adriana, o Paulo acabou de mandar uma justificativa que ele não passou bem. Ele já te avisou? mas aí quem você convidou da cadeira? 10. 10? Vamos ser uma quantidade de 15 dias, que é aprovado. Então, vamos ver o dia melhor, né, da semana e a data, e coloco lá no grupo. Então, a comissão deu um dia, lança lá no grupo geral. Tá? Um dia para poder imprimir a pauta, vamos solicitar que um dia, da disponibilidade,
só que a possibilidade de fazer Aí você vê direitinho no seu passo. Dela já tomou. Ela assim. Aproveitando isso. Ela pega um pouco essa palma. Vou chegar lá na parte da. Vou chegar lá na parte. Vou falar já. Foi feito na reunião anterior, foi passado uma listagem, né, na lista de presença, referente àqueles que têm faltas, consecutivas, 3 faltas, aqueles que não têm presente, têm faltas desde da posse. Então, tinha que fazer uma documentação, juntando a Casa dos Conselhos, dando a ausência. Né, do representante de algumas pastas, como representante de mães e mãe, pai de criança e adolescente, como representante de trabalhador durante, na área da infância. Tá? Então, a Simone subiu, veio para a cadeira da representante de mães na renúncia da Eduarda Gonçalves. Então, ela vai para o lugar, ela é titular agora, está como titular. E a Marilene, ela entra no lugar do Júlio. Ela falou que já saiu a portaria, mas não chegou aqui para nós, porque isso não consta ainda aqui, mas a gente vai organizar. Ela está presente nessas reuniões de educação. Então, ficou ela, a cadeira e a Patrícia. Lucena, né? Lucena representando a educação. A da finança, ainda não tive devolutivo do executivo, porque nunca compareceram na reunião. Então, eu pedi também que o executivo visse algum representante, porque é referente até mesmo funcionário, filho, se tivermos representante, seria mais fácil articular lá e trazer propriedade de informações que necessitamos, até mesmo para a formação aí do plano de ação que tivemos, né, anteriormente. Então, se tivesse um representante dessa pasta, ia ser mais fluido, né, as informações. Tá? Então, fica nessa informação. Devido a esse ofício informado à Casa dos Conselhos, a Casa dos Conselhos me enviou uma devolutiva. Aí eu pedi para a Eduarda dar uma lida, ou a Roberta Eduardo recebendo. Adriana, eu estou com uma falta, eu estava de férias em tempo estudante, então eu gostaria que colocasse como justificativa não por falta. Para você, todas as justificativas, pessoal, é assim. Vocês faltaram, não posso justificar só informalmente, de boca, aqui. Né? Não, eu estou com documento. Não, então, aí vocês, não deixa geral. Então, nós perguntando particularmente também geral. Faça, mesmo que seja de fundo, que seja vocês se declarando, a Heloísa colocou lá no e-mail, eu peguei, fica registrado, mande. A primeira informação para mim é a Casa dos Conselhos, depois eu confirmar direitinho para vocês, porque quem mexe nessa família não sou eu, é eles. Depois eles vão mandar uma cópia para mim. O conselheiro Vitor falou que foi até, né? Lá, eles falaram que tem que mandar direto para mim. Então eu vou articular, se é direto para mim, eu falo assim, no CMDCA, e daqui eu tenho que liberar junto, porque é tudo oficializado. As declarações que forem enviadas, até mesmo que essas que denunciaram, eu pedi que fizessem a declaração, mesmo que seja próprio punho, eles fizeram, e me mandaram por e-mail. Então, eu peguei esse documento, anexei junto com as informações, com todas as informações e solicitando providência referente à Casa dos Conselhos. Então, eu tenho que fazer outro documento para deliberar. Eu não consigo pegar a documentação de vocês. Eu creio que até início do mande para o CMDCA, o e-mail do CMDCA, eu formule um ofício junto e anexe junto e delibere para eles. Creio que seja por causa disso, mas eu vou informar isso. Aí eu coloco no grupo para onde mesmo o e-mail que deve ser enviado. Se é a Casa dos Conselhos ou só para o CMDCA você me envia. Vai chegar
Comunicação de ausência e convocação do suplente. 4 abril 8 de 2026, às 7h23 da manhã, Casa dos Conselhos. Prezados e prezadas, em atenção ao e-mail encaminhado que trata da comunicação de ausências, denúncias e chamamento de suplentes, informamos que, diante da vacância e da necessidade de recomposição das cadeiras, deverá ser constituída Comissão do Pleito Eleitoral. A referida comissão será responsável por conduzir o processo eleitoral, observando as disposições legais, regimentais aplicáveis, incluindo a realização da chamada dos próximos representantes, garantindo a regularidade, transparência e legitimidade do processo. Dessa forma, orientamos que sejam adotadas as providências necessárias para a instituição da Comissão do Pleito Eleitoral, a fim de dar prosseguimento à recomposição das representações. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, em 27 de março de 2026, às 15h20, CMDCA. Boa tarde. Não, esse falou aqui errado. Saiu da página, mas foi o que aconteceu. Então, entendemos com isso. Devido às renúncias, tivemos a Simone Sobe, né? Teve aqui a renúncia também da Rosineire, referente ao trabalhador na área da infância. Então, não temos suplentes nessas áreas. Devido a não ter suplentes nessas áreas, temos que abrir uma nova eleição para que venha surgir esses suplentes nas duas aulas. E vamos supor que se ausente, eu me ausente, eu sou da parte daí do trabalhador diferente à infância. Eu e o Vitor, como a Eduarda e a Simone agora, eu não tenho quem um suplente vive no meu lugar. Apesar que um ainda temos, que tem uma Andréia, né? Mas a Andréia também não se fez presente nas reuniões, que é muito importante, dependendo de estar como suplente, participar, para saber decorrer, ser participativo. Porque ela, dependendo de que não tenha voz, se tiver um titulado presente, ela pode participar das comissões, ela pode interagir, pode ajudar, desenvolver, dar opiniões, trazer conteúdos, né, informações. Isso é muito importante para dependente da sociedade. Temos ali como da senhora da Caritas da sociedade. Ela veio distante hoje, veio participar da reunião. E no momento, dependendo da deliberação aqui, no final, a gente sempre abre, né, uma voz, ela pode trazer contexto, pode agregar diante das políticas públicas que estão trabalhando, né? Então, da comunidade que ela mora, ela pode trazer algo lá que não temos esse olhar, não temos o conhecimento, então podemos agregar e desenvolver outras ações ali. Então, é importante, por isso a importância da sociedade, independente também que ela é suplente, mas é importante que está participando, porque ele vai interagindo, vai ter conhecimento, desenvolvimento, do que pede, que está as informações, o que está sendo deliberado. Então, essa é a importância da participação. Então, fica aqui, eu gostaria de pontuar, diante dessa informação que chegou, aqui na coluna dia 27, que chegou na terça-feira, terça-feira, por aí, no dia 24, terça-feira à tarde, chegou essa informação. Então, que também fique pontuado, para poder a gente discutir sobre isso. Na verdade, a gente conversar com a comissão, né? Mas eu não tenho propriedade, eu tenho que conversar com cada pessoa, eu não consegui conversar pessoalmente. Mandei uma mensagem, mas o celular é diferente pessoalmente. Então, hoje eu vou ver isso com eles. E aproveitando, foi algum grupo, e a gente montar uma comissão, ou usar alguma das comissões que já existe, né? Montar, e a gente aproveitar essa reunião extraordinária para poder deliberar, se precisar mesmo, envolver com ela, ou preciso mesmo da gente fazer uma nova eleição diferente aos novos estudantes. Bom? Quem concorda?
Então, fica acordado assim, aí vão passar informações no grupo, se qualquer coisa tiver extraordinária, ou usa a comissão que já é existente para a gente, né, agilizar, e vamos articulando por lá. Porque hoje eu não vou conseguir deliberar esse assunto. A próxima pauta é referente ao cadastro, solicitação do cadastro do CMDCA, no CMDCA da Casa Lá do sócio educativo. Tivemos aqui, no início de janeiro, né? Vocês estiverem aqui, janeiro, uma medida, o representante Leandro e o Fernando representando a medida socioeducativa lá do CREAS, que é um programa, trouxe, né, a demanda desse programa, que é estado, né, é estadual, que é aí dada assistência a esses RA, esses adolescentes, medida socioeducativa, e só que não tinham cadastro, eles não tinham o cadastro no CMDCA. Então, diante do programa, diante da gente conseguir articular mais programas, mais, vamos falar assim, desenvolvimento para esses adolescentes, ou que está dentro do município, ele precisa estar cadastrado, né, que é criança e adolescente, no CMDCA, para que a gente consiga fiscalizar, orientar, deliberar referente a isso. Então, eles pediram o cadastro no CMDCA, onde eu já passei para a comissão para analisar, então está em análise referente a isso, como também a Casa Lá não tinha inscrição no CMDCA. Então, você vê que é um órgão tão importante, uma unidade tão importante, que presta atendimento à criança e adolescente, né, totalmente em situação de vulnerabilidade, e não tinham o cadastro no CMDCA. Então, foi solicitado esse cadastro, está em andamento pela comissão, está analisando, para que seja deliberado. Como eu ia pedir também para vocês, referente ao plano de ação, vou apresentar aqui, foi apresentado na outra reunião, o plano nacional, vou pedir para eles falar um pouco. Isso aqui, o plano é de 2026 a 2035, né? Esse é um plano de ação referente aos adolescentes. E eu achei muito bacana, porque não tinha nada referente a esse programa. E aqui ele explica, né, traz as metas, as ações, trazem o fluxo de atendimento, traz estatística, né, de índice, né, tem os adolescentes em tráfico, no roubo, né, que eles qual é o maior número de ações praticadas entre os adolescentes dentro do nosso município. Então, assim, é uma estatística que nem eu tinha esse conhecimento, que nem o conselho não tinha, também é outra esfera, mas é muito importante saber que, através desse plano, conseguiremos fazer planejamento de ações dentro do nosso município, não só o CMDCA, porque a gente não executa as ações, mas através da rede por completo. Então, eu acho bem bacana, gostaria que mandasse um pouquinho. Deixa eu só. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu assumi recentemente a coordenação do CREAS. A gente pensa que é muito importante o cadastro, a questão técnica e jurídica, né? Esse cadastro dá uma forma da gente estar pleiteando, né? Através do fundo, materiais, oficinas para os adolescentes no caso de medidas socioeducativas, liberdade assistida. E aí eu passo para eles estar falando um pouco do plano, que eu vou assumir agora, então eu ainda não estou criando curso. Antes de declarar um plano, só fazer um questionamento que a gente tem entre nós, que na elaboração do plano começou a ter questionamento sobre a inscrição de medida socioeducativa no conselho, né? E a gente entrou
uma questão que se deveria ter que ter, porque é um município, executado pelo município, se teria que ter, né? Ou seria melhor ter qual que é o regimento que se, o que implica caso não tenha inscrição no CDCA, porque até hoje a medida socioeducativa já é executada há anos pelo município e nunca se levantou esse questionamento. Aí com o plano decenal a gente começou a refazer, né, o plano, né? E aí começou a trazer esses questionamentos e a gente teve que fazer liberar também. Se você não quiser falar um pouquinho sobre o plano decenal. Segundo, desculpa, no caso lá, a vez que a gente chamar, começava com 1000 gente, como ela já tem que voltar para o CAPS, Não, na verdade, eu estou conversando com ela aqui, licença. Porque eu vim para justificar minha ausência, na verdade, porque a Maísa da Vigilância ajudou a gente com a documentação da inscrição da Casa Lar no conselho, né? E aí, como a reunião foi hoje e não teve como a gente negociar a data, eu estou em outra reunião, abandonei essa reunião para vir aqui justificar a minha ausência, porque a gente está lidando com uma criança com um transtorno mental e a gente está decidindo o manejo com ela da Casa Lar. E aí eu corri aqui para fazer essa justificativa e já estou voltando. Mas se vocês precisarem, a Lisa está aqui para me representar. E ela está em contato comigo pelo celular, qualquer coisa só. Se perguntar, eu respondo lá na hora e você vai subir correndo. Gente, obrigada e desculpa interromper. Então, eu coloquei lá, vou jogar também, além da comissão, vou jogar o plano lá no grupo, tá? Então, melhor. Eu participei desse grupo de trabalho, acho que em setembro do ano passado, né? Eu estava procurando aquele grupo. Aí a Maísa fez um trabalho de formulação, a Maísa é uma coisa, né? Um documento muito bom. Mas eu vou repetir uma coisa que eu falei numa das primeiras reuniões ainda como eu falei para ele mesmo, né? O papel é muito bonito. Mas fazer isso, efetivar, porque assim, eu sou servidora na Secretaria de Cultura e a gente teve várias ideias, né? Como a gente poderia, você não pode fazer nada, é quase isso, assim. Qualquer coisa que vincule ou pareça que é um estágio, então a gente é uma situação que você tem. Isso é um monte de coisa que não pode. E coisas que a gente, como responsáveis pela sociedade, não em relação ao conselho, em relação aos servidores, mas em relação a sermos pais, irmãos, tios, né, de criar a próxima geração, educar, informar o caráter. A gente sabe que é o que deu certo para a gente, porque ou deu errado e a gente teve que aprender com a vida, que é essa questão de ter função em casa, de ter essa responsabilidade com a escola, de entender, por exemplo, eu tenho 3 filhos e criei eles e ainda continuo com esse discurso, acho que se eu tiver netos, acho que eu vou seguir esse discurso, que a escola é um treino do trabalho, mas a escola ainda tem o benefício que você pode faltar de vez em quando, tudo trabalho muito bom, sabe? Então, esses valores que a gente tem como válidos ao ver a nós mesmos, né, a posição da nossa família, do nosso futuro familiar e das pessoas que a gente admira, né, percebe nitidamente que não tem como você colocar em prática. Isso eu falei para ele, o cara que fez a chamada lá, não foi muito boa, não gostou da minha posição, mas assim, eu continuo pensando assim, o trabalho lindo, toda coisa bonita aí, mas é um desafio gigantesco. É um norte para que a gente possa seguir, né? Talvez não vai atingir as metas que eles estão, né? Mas é um direcionamento que a gente tem que ser constante. Né? Lá nas oficinas, só uma coisa que ficar assim, se tiver cumprindo o horário lá, numa oficina de aprender os instrumentos e tal, que sabe um dia possa vir a ser uma profissão, né?
trabalhando não pode. Aí, se for fazer um trabalho de escritório lá na secretaria, um auxílio como a gente tem, estagiários lá no ICE, de outros programas, não pode. Pode. Isso foi a resposta que me deu lá. Depois a gente pode conversar direitinho. Então vai ficar muito difícil. Não é tão restrito assim a medida. Eu falei isso lá, eu no documento todo, aqui, conversei com mais algumas vezes, conversei enfim, essa é a minha percepção. Se pode, fico muito feliz. Então, não é tão difícil quanto eu estava pensando. Então fica assim, ó, eu vou jogar para a comissão para analisar, vou jogar no grupo para vocês verem o plano, tá? Eu já estava confeccionando, já achei maravilhoso, saber da criança, adolescente aí, eu sei a necessidade, mas um dos pontos. Só para complementar. A maior dificuldade da elaboração, porque a gente pegou só o finalzinho, a gente não participou da construção, porque a gente entrou a medida agora, né? Foi a parte da assistência social já estava completa, né? E o Ministério Público começou a cobrar a gente e falou assim, mas falta as outras secretarias, para a gente poder fechar o documento. É devolver para o município que o menino não é da assistência social. Todo mundo é responsável pelo menino por qualquer. Assim como a Casa Lar também, eu já trabalhei na Casa Lar, ele tinha essa mesma dificuldade, que o menino não era da Casa Lar, não, o menino era do município. Ele estava na Casa Lar. Então, a dificuldade foi de entender os outros famílias entenderem que eles também têm responsabilidade compartilhada com a nossa. Né? Então, assim, o documento acabou saindo, a gente está criando essa ponte novamente com as secretarias, para que a gente possa conversar, tirar as dúvidas e participar junto dessa construção e dessa meta, né, que eu estabeleci no plano. Né? Aí o Fernando quiser complementar sobre isso. Eu acho que é isso. Ele é um plano norteador para os 10 anos, os próximos 10 anos. Ele é multidisciplinar, ele teve a contribuição de todo mundo. E lembrando que a gente não faz responsabilização dos adolescentes. Né? Esse plano ele fala sobre o impacto social e a responsabilização é nossa, que somos responsáveis por esses adolescentes. Então, se os que a gente tem na nossa casa, a gente às vezes não consegue, né, quer responsabilizar um professor pela educação, então imagina alguém que está na sociedade de uma forma que a gente nem consegue entender onde a pessoa mora, o que ela come. Então, ele é um documento norteador que, né, conseguir 100%, a gente não vem conseguindo nem a nossa Constituição, que é o nosso documento maior, né, do nosso país. Então, acho que ele é um documento norteador para os próximos 10 anos. A inscrição a gente não entendeu, porque ainda não tinha, também não cabe a nós, né? Mas é uma inscrição validada por 4 anos, né, que a partir de agora, do documento da aprovação. Então, o nosso objetivo agora é o processo da legalidade, né? Legalidade, publicidade, né? Tudo que a gente faz lá é aberto, está aberto para visitas. Né? E essa contribuição é o tempo todo. Né? Lá o adolescente compra a medida em meio aberto, normalmente quando sai da fundação, né? E tem as prestações de serviço à comunidade, que sim, né? não entendi por que não pode sim, fazem serviços como de estagiário, serviço de escritório, né? Depois a gente até vai ver o que aconteceu, mas sim, podem sim fazer. Acho que a Laura também tem algum adolescente que vai fazer serviços, Claro, né? Estão inseridos na sociedade, não estão à margem, né? É uma parte de tudo isso que É isso. Então, assim, vou colocar lá no grupo, mas não coloquei antes, porque a Maísa não tinha enviado o PDF. Tem PDF, ela mandou em PDF e vou mandar lá em PDF. Eu solicitado já para ela mesmo, daqui para ficar na pasta, aí mandar esse PDF, tem que mandar também, logo sendo aprovado, vai ser publicado no diário, e como encaminhado também para a promotoria judiciária. Né? Tá bom? Aí a gente fica, depois vocês lerem essa informação, eu mando lá, eu já delibera também esse assunto do meu cliente, todo mundo batendo já. Nós queremos que vocês todos. Aí fica agora para a comissão, ainda esse mês, tá? Tanto da Casa Lar, de prover a documentação, e faltava os documentos
são encaminhadas também essa semana, né? Comprovação de endereço, alguns detalhes que faltavam. Vou informar sobre o documentação se necessária, alguma limitação que eles precisam apresentar, e aí vai ficar tudo ok, zerado. A gente consegue fazer um trabalho melhor. Tá bom? Alguma objeção? A próxima pauta é referente ao plano de ação da Praia Grande, do campo de Praia Grande, e a solicitação da implementação do projeto do município. A dona Lene, vou falar Lene, né? Ela não pode chamar de Lene, né? Pode chamar de Lene. A Lene, ela procurou até no final da reunião passada, né? Eu já tinha terminado a nossa reunião, ela trouxe uma demanda, que ela já vem pleiteando aí o cadastro no CMDCA do campo, trazer o campo de São Pedro, Praia Grande, e gostaria de estar executando o trabalho do Montervasso. Até o momento que ela me informou que não sabia, já tinha feito outras solicitações e não tinha sido atendido. Falei para ela que ia pegar as documentações, a gente não conseguiu ficar no plano de ação, pegar. Então, vou pegar agora as OSC, as solicitações de cadastro, para a gente averiguar as situações, mas pedir para ela apresentar um plano de ação. Coloquei também lá no grupo, tá? Quem quiser ver o plano de ações. Tá? Coloquei também no grupo da comissão, o plano de ação para ler, né? E depois também eu coloco no grupo geral, tá? Referente ao plano de ação. E eu gostaria que convidei para ela estar presente, porque ela tem propriedade para falar e qual a expectativa, o interesse de implementar esse projeto dentro do município e quais são as faixas etárias, né? Eu sei que é da criança, mas a partir de que idade que vai abranger esse projeto? Bom dia, primeiramente, né, a todos, a todas. Meu nome é Lene, sou coordenadora pedagógica do campo. Vim com uma equipe, nossa psicóloga Keren, nosso aprendiz e aqui nosso serviço de convivência que veio junto. Então, eu trouxe um aprendiz que já está trabalhando e uma que está se preparando para o mercado de trabalho. Já pleiteamos o registro do CMDCA um período lá atrás, não foi aceito, né? O que eu quero esclarecer novamente nessa segunda solicitação, que o nosso objetivo é atender tanto os adolescentes quanto os jovens de Mongaguá. Nosso projeto é Mongaguá, tá? Nós temos parceiros que já estão aqui, que é o Cornélio, que é o Mercadão, que é o Prático. Então, eles já são nossos parceiros na Praia Grande. E eles sempre nos questionam, nossa, mas por que eu não posso levar o aprendiz daqui para lá? Não podemos, é lei, é até questão de respeito com a cidade. Né? Nós não temos o registro do CMDCA, que é um grande parceiro nesse trabalho. Afinal, nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes, né? Com adolescentes e jovens. Então, qual é o objetivo? O CAMP ele existe já há 51 anos, né? Já trabalhamos aí com mais de 20 mil pessoas lá, né? É uma instituição grande lá, só que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Quem mantém o CAMP são os adolescentes e jovens que trabalham, tá? E para vir para a cidade, alugar um espaço, né? O transporte de dentro da cidade, a instituição não tem esse recurso, né? Até no projeto explicamos bem isso, nós queremos parcerias, né? Primeiro, o registro do CMDCA para poder trabalhar, né? E atender esses adolescentes e jovens daqui, porque 10% deles nos procuram no campo da Praia Grande. Mas nós não podemos atender. Isso é muito difícil dizer um não para um adolescente ou um jovem que está procurando uma oportunidade.
tá? Não podemos atender as empresas que já é nosso parceiro também. Deixamos de atendê-los. Então, esses adolescentes e jovens, quando eles entram no camp com 15 anos, tá? Para poder participar do serviço de convivência, que é um curso de 3 meses, onde dá uma noção básica de mercado, tá? E os jovens de 18 a 22. Né? Hoje, na Praia Grande, a cidade ela supre a demanda lá. Aqui, só iria trabalhar os jovens da cidade, dentro da cidade, tá bom? Na Praia Grande, nós garantimos o transporte deles, todos eles. Aqui não tem como, né? Para eles se locomover aqui dentro, não tem como, a não ser que a empresa pague o transporte dele, tá bom? Então, desta forma é possível, tá? Essa semana o Mercador me apresentou 2 adolescentes daqui para atendê-los. Eu falei, mundo aguardo, não dá ainda. Quem sabe no futuro próximo, né? Então, é difícil. Porque essa aprendizagem que eles passam é muito importante para que ele realmente fique no trabalho. Ele tem uma noção básica de trabalho. Nós não nos preocupamos somente em inserir lá. Porque hoje uma empresa, quando ela quer um adolescente ou um jovem para trabalhar, ela diz como ela quer. Eu quero que seja proativo, eu quero que ele tenha uma boa caligrafia, que realmente ele queira trabalhar. E a lei, ela só dá uma contratação. Vamos supor que o adolescente vai para aquela empresa. Ele não se adapta, que pode acontecer e acontece. Ou a empresa não se adapta a ele. Ela fala, olha, eu não quero, ele é muito lento, é devagar, e eu não quero. Porque ela não está visando somente o social. Ela quer que supra a necessidade da empresa dela. E aí, ele vai passar por uma readaptação, a empresa não vai aceitar, manda embora, nós somos obrigados a dispensar. Porque o mercado, a lei da aprendizagem profissional não permite uma segunda contratação. Então, como que nós podemos ajudar? É fazendo esse curso de 3 meses que eles passam pelo camping, para depois ser inserido. Então, os adolescentes e jovens de Mongaguá também vão participar desses cursos. Eles vão ser preparados. Embora nós já fazemos uma avaliação prévia quando eles chegam, aonde eles têm dificuldade, qual é a matéria que eles têm dificuldade na escola para a gente ajudar eles aí. E fora que nós temos o setor psicossocial que acompanha a chegada, aliás, desde a casa da família, quando eles começam a atender. Tá bom? E aí, dentro da instituição, eles continuam acompanhando. Inclusive, eu trouxe até a Kelly para falar um pouco dessa parte psicossocial, como será, né? Como que vai ser aqui dentro? Se nós conseguirmos uma sala, um espaço, eles vão ser inscritos ali, né? Vão ser atendidos ali. Nós vamos fazer as seleções deles e vamos fazer atividade com eles aqui, por enquanto, 2 vezes por semana. Tanto psicossocial quanto pedagógico. Ele entrou no mercado de trabalho, ele vai para a Praia Grande. Eles vão fazer a concomitância na Praia Grande. Por quê? Porque lá é a matriz. Lá está todos os adolescentes e jovens da qual eles também vão ser inseridos. Eles não vão ser esquecidos aqui. Esse não é o nosso objetivo. Eles também fazem parte do campo, embora sendo uma filial. Né? Então, o nosso objetivo é levá-lo para lá, porque eles vão ter o transporte da Praia Grande. E aí, a atividade lá, ela começa das 7h40, vai até as 14 horas. Ele vai retornar para cá muito antes do período escolar. Ainda consegue chegar em casa, tomar um banho e ir para a escola. Então, é esse o trabalho que nós queremos oferecer aqui. Nós queremos parcerias. Né? O CMDCA é muito importante para nós nessa parceria, como o assistência social também. Né? Então, eu vou passar a palavra para a Kelly também, falar um pouquinho dessa parte social, tá? Até porque é ela que acompanha essa parte mais importante dos adolescentes e jovens, tá bom? O impacto que nós esperamos, né, desses jovens não são só eles em si, né? Tanto na formação que eles terão para o trabalho, quanto na inserção no trabalho, também atingir essas famílias, porque os adolescentes não são adolescentes sozinhos, né? Então, trazer a família para perto da nossa dinâmica, na atividade, assim como nós fazemos lá
todo mês nós temos encontros com as famílias para que eles estejam pertinho da gente, né? Às vezes a gente conversa sobre algo que acontece com um trabalho específico com o adolescente, ou até mesmo acontece dentro do campo, quando eles estão lá. Também é aberto para que as famílias possam ir a qualquer momento para conversar, para dialogar, pedir uma orientação, um encaminhamento, né? Porque nós também fazemos isso, como nós não somos referência, nós não podemos atendê-los. Então, eu como psicóloga não posso ser a psicóloga preta, não posso ser a psicóloga da Ana. Então, nós atendemos, orientamos, acolhemos, fazemos esses encaminhamentos, né? Então, aqui não seria diferente. Nós não seríamos uma equipe de referência, mas nós seríamos uma porta, talvez, um caminho, né? Enfim. E impactando, né, essas famílias, nós conseguimos fazer com que eles cresçam e se desenvolvam em todas as suas áreas. Não só na área profissional, como também na área sentimental, na área mental. Nós lá no campo nós fazemos algumas atividades de carreira, de profissão. Então, mesmo com aqueles adolescentes que não conseguem ser inseridos no mundo do trabalho, eles saem do campo com uma bagagem e com uma vontade de crescer, de viver coisas novas, de tentar entrar no mundo do trabalho com a nossa formação, né? Então, se aqui não tem essa, né, se eles não têm essa base, fica um pouco mais difícil para eles serem inseridos no mundo do trabalho. Nós vemos muitas crianças e adolescentes em semáforos, vendendo balas, indo trabalhos braçais, e através do campo, né, e também através da lei da aprendizagem, eles podem ter um trabalho seguro, fiscalizado, com tempo para que eles possam estudar, com tempo para que eles possam se desenvolver, né? Então, acredito que isso pode trazer sim melhoria para o município de Paranaguá, né? Como eu falei, não só para os adolescentes, mas também para a família. Claro que a gente não vai, com menos de um salário mínimo, né, que a lei determina, fazer com que essa família saia da sua situação de vulnerabilidade total. Isso é impossível de acontecer. Mas aquele pouco salário é o que faz a família se alimentar, a família ter um lazer, a família ir numa praia, sei lá, tomar um picolé, coisas que para muitas pessoas é comum, é o normal, né? Para outras, não. Posso só? Quando você fala dessa reunião, ela aconteceu em meados de 2020 e 2021, eu estava nela, e eu me lembro muito bem do discurso. Foi um discurso que realmente, para quem estava ali presente e tinha essa mesma intenção de fazer a coisa acontecer, sentiu a mesma esperança, né, de que fosse finalmente implantado dentro do município um programa que aconteça de fato criança e adolescente, sobretudo os adolescentes. E aí, corroborando com a fala da Kelly, é claro que é de extrema importância, obviamente, a gente colocar ali no protagonismo o adolescente, mas a gente alcança também o seu familiar, o seu núcleo familiar, porque a gente está aqui reunido agora falando principalmente sobre fortalecimento de vínculo. Aí eu tenho que concordar também com a fala da Heloísa, que é um discurso que eu tenho muito também. Eu falo, a Constituição é linda, o ECA, que é o compilado, né, do Código Civil, da Constituição, enfim, são lindos, mas estão no papel. Cadê a efetividade? Então, quer dizer, a gente se reúne, a gente fala muito a esse respeito, a gente sabe que precisa ter um caminho ali, um norte para trilhar e fazer com que isso de fato, na verdade, se torne uma realidade, principalmente para os nossos munícipes. Eu tenho um filho de 14 anos, ele está dentro de casa, sob a minha proteção, mas eu preciso encaminhar ele para o mundo. E para esse momento, eu não consigo olhar dentro do município e ver alguma coisa que eu possa entregar e falar assim, vai lá, filho, isso aqui está para você, né? Já está sendo preparado, porque independente de ser ou não servidora, eu sou munícipe, né? Então eu corto na carne, saber e ter essa certa, não vou falar desconfiança, não é a palavra certa, mas a insegurança, na verdade, de não ter de fato alguma coisa que ele possa ir e ter essa aprendizagem. É igual você falou agora, é tão assim, tão único a chance de passar por um treinamento, de passar por um lugar onde a criança, o adolescente, ele vai ter essa oportunidade de desenvolvimento e
a possibilidade de obter êxito, com certeza vai ser muito maior do que ir lá e às vezes não se adequar, ou de repente ter ali o seu primeiro não, né, fora de casa, fora do seu âmbito ali natural, e se frustrar. Eu, enquanto conselheira tutelar, a gente atende muitas famílias vivenciando todos os santos dias, desde a questão do LA, ou mesmo mulheres, mães, muitas delas são ali por que não dizer, né, a coluna da casa, que já estão ali só com a criação dos filhos, e elas procuram um conselho e pedem essa ajuda, quase que juntam as mãos para pedir ajuda, porque eu não quero que ele caia, de repente, numa outra realidade. Mas aí a gente fica assim, o que a gente pode fazer? Numa reunião como essa, que você citou, nós estávamos ali numa reunião de rede, que eu confesso, há muito tempo não acontece, falando da mesma criança, do mesmo adolescente. E aí a gente vai fazendo. Não significa que ninguém está fazendo nada. Estamos, só que em pequenos núcleos. E aí quando a gente fala sobre o resultado final, vem a frustração. Porque não consegue efetivar, não consegue ter, dentro de uma estatística, além de números, além de, olha, está aqui, nós temos aí um número, né, elevado, inclusive, gritante para uma cidade como a nossa, e não era para ser assim. Nossa cidade é pequena em relação a outros municípios por aí com realidades muito mais difíceis de lidar, e elas acabam acontecendo de alguma forma. Elas só não acontecem para quem não adere. Que a gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque a política pública, por menor que ela seja, ela existe. Mas, infelizmente, ainda existe uma parcela que, talvez por falta de conhecimento, ela não adere. Mas ela estava caindo nessa malha, e aí quando a gente foi fazer a contagem, a dita, a estatística, para apresentar para quem? Para quem, afinal? Né? Só para a gente ter números. Aí eu fico pensando, desde a primeira vez que foi falado a respeito do campo, eu fiquei me questionando. Eu acho que eu até busquei mais informações. Por que não veio? Por que não veio? Mas a resposta não é clara. E aí eu fico assim, aqui nós estamos, né, falando sobre isso. Acho que deveria, pelo menos um pouquinho na consciência, de pelo menos nós que aqui estamos, a essa disposição, para a gente se quedar mais em relação a isso. Mas isso aqui não pode ser simplesmente uma reunião onde a gente vai sair falando, eu vou estudar, eu vou ver. E o próximo passo, qual vai ser? Vai haver, de fato, a implantação para que a gente tenha um pouco mais de, eu não vou nem falar a palavra celeridade, mas efetividade realmente, para fazer com que os nossos adolescentes, eles não precisem mais ir lá para a Praia Grande, porque a gente tem que estudar, né? Então, desculpem, eu não consigo, estava vendo até aqui, mas aí eu fico pensando, desde quando foi falado da vinda, né, da apresentação do câmbio, eu falei, porque eu já estive na primeira e eu quero poder entender o que de fato não aconteceu. Por que os nossos jovens continuam passando pelas mesmas mazelas? Só queria só dizer, meu Fernando, meu família, a Patrícia, a gente sabe, de trabalho com vocês, com a Associação Vida, entendeu? Tem esse trabalho voltado para os jovens, inclusive a gente está até por de Condeca, né, Fernando? De 14 a 17 anos, curso de informática, tá? Com um certificado do CUTEC, o que visa o primeiro emprego desse jovem. Tá? E eu, né, isso aconteceu esse dezembro, a gente sabe que já foi no final do ano, mesmo assim, visitei as escolas municipais, estaduais, fui às ruas, fui em casa. Gente, quando você fala de números, é praticamente isso, porque assim, na efetivação da comunidade, sabe, aderir um trabalho pedagógico tão importante quanto esse, um curso de informática que visa o primeiro emprego do jovem, eu acho que está faltando assim, mais informação, mais buscar conscientizar essas mães, entendeu? A importância desse jovem estar inserido, sabe, no programa, né, tão importante quanto esse, né, e visando o primeiro emprego desse jovem, mas não é fácil. Quantas crianças assim, chato lá buscar adolescentes junto com os pais perguntam, você quer meu filho? Você quer meu filho? Sabe, a criança fala, não quero. Tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe, não foi nada fácil, né? Consegui, falei, não foi, eu entrei liguei para os CRAS, falei com o CRES para nos ajudar nessa questão, né, de falar para as mães em grupos, né, para conscientização. Claro que a gente, né, estamos com completos, né, assim, o curso, a gente não tem somente esse programa, né, essa ação para virar voltada para o jovem,
Mas é bom fácil. Tá? Tem algumas benefícios aqui, algumas perguntas diretas. A senhora disse que já passou por esse processo de fazer o cadastro aqui e não conseguiu. Quando foi? Foi algum atrasado, né? E qual foi a devolutiva que você me deu? Tinha que preparar uma documentação novamente, para reentregar novamente. Né? Não, mas qual foi a justificativa da negativa? Eles solicitaram mais documentos. Né? Não, efetivamente eles negaram. Aí vocês, é porque eu fazia parte da mesa, eu sei o trâmite, participei das reuniões, está tudo confiado. Por que foi negado? E aí vocês encaminharam nova documentação, e aí sim foi pedido, ó, faltou essa, faltou aquela, para ver se vocês estavam cumprindo o que dita... Solicitaram um espaço físico aqui. Certo. Porque isso está onde? Qual foi a justificativa de falar você tem que ter um espaço aqui na cidade? Aqui na cidade. Então, porque a gente não pode fazer uma exigência que a gente não tenha lastro legal. Tem várias pessoas entendidas aqui na lei e outras coisas. Então, quando esse conselho negou na gestão passada, foi porque ele estava baseado na lei. Com o apoio da Casa dos Conselhos, não foi uma decisão, a gente não gosta daquelas pessoas, a gente não quer elas aqui. Não foi assim que aconteceu. Certo? Eu fazia parte, então é minha responsabilidade aqui trazer para essa formação dessa mesa. Existem outras pessoas que já estavam. A maneira que isso foi tramitado dentro da mesa anterior, né? E isso está documentado. Em ata e tudo mais. Aí eu tenho outra pergunta objetiva. Na fala da senhora, e também na fala da procuradora, vocês citaram a lei da aprendizagem, a lei dos jovens aprendiz, né? Que atende dos 14 aos 24. E aí a senhora, na sua fala, disse que quem sustenta a entidade são os jovens. Como que eles sustentam a entidade? A minha primeira pergunta objetiva nesse quesito. Uma parte do que a empresa paga vai para a instituição. Não chega nem 15%. Então é isso que mantém. Mas uma parte do que a empresa paga para quem? Para o campo. Daquela taxa que a empresa paga para o campo, sai o salário do aprendiz, saem os encargos sociais. O aprendiz diz que é a empresa que contrata ele, pelo regime de CLT. Não. Sim, eu acabei de ler, eu já conhecia a lei, acabei de buscar aqui. Na contratação direta, a empresa contrata. Mas ela precisa contratar a aprendizagem de uma instituição qualificada, uma instituição certificadora. Sim, aí uma contratação indireta, o campo vai contratá-lo para ela. Né? Tipo os nossos meninos que estão aqui, o Pietro, ele é da Cornélio, ele é uma contratação indireta. Como funciona essa contratação? Dentro da lei da aprendizagem. Essa contratação indireta, dentro da lei da aprendizagem, o campo é responsável pelo contrato dele, ele é responsável pela aprendizagem dele. Né? Então, ele sai da empresa... Ele paga a remuneração dele, que a lei da aprendizagem garante que ele paga o salário dele. Então, ele é um funcionário do campo. Isso, ele é funcionário do campo. Com todos os direitos da CLT. Todos os direitos da CLT. Todos. Recolhimento das Todos. tudo ali. Todos. Certo. Tá? Inclusive o nosso aprendiz está ali, ele pode responder. A lei diz que é salário mínimo. Quando inclusive, quem visita as empresas sou eu. Né? E eu faço essas duas apresentações. A indireta e a direta. Muito poucas empresas aderem à direta. É mais a indireta. Né? Nossa demanda na Praia Grande, 90% é indireta. Né? E as demais indiretas. É muito pouco que aderem. Porque eles não querem compromissos. Né? Eles não querem se comprometer com adolescentes. Inclusive, a lei ela obriga a empresa, a partir de um número de funcionários, a ter essa contratação. A 7%. Né? Isso. Existe uma obrigatoriedade. Né? Se a gente está lidando com um pequeno comércio, uma pequena empresa familiar, vai ficar difícil, porque daí ela deve voluntariamente. Isso. Agora, se a gente está falando de uma rede de supermercado prático, de uma rede do Mercadão,
numa rede da Cornélio, eles já vão estar implicados à obrigatoriedade. Então, daí também fica bem difícil, se eles são obrigados, eles negarem a coisa que mais vantagem dá para a empresa, que é a contratação direta. Me parece que as coisas não se ligam muito facilmente quando olhado pelo pedir da lei da aprendizagem. Não estou tirando nada da minha cabeça. A única coisa que estou tirando da minha cabeça é o raciocínio lógico sobre o entendimento da lei e o que é a lei, né, do mercado, que é maximizar o lucro. Então, se eu tenho a oportunidade de ter vantagens inclusive tributárias, por que eu vou abrir mão disso? Acho difícil um empresário grande que tem que pensar e tem que ser responsável por tantos funcionários, tantos imóveis, tantas coisas, abrir mão disso quando ele é uma vantagem. Acho bastante difícil. Mas então, a maioria. Inclusive o prático mesmo é contratação indireta. Só que eu concluí. A outra questão é, a senhora também falou que eles não vão ficar jogados aqui, eles vão ser atendidos, mas eles vão ser atendidos em Praia Grande, que lá vocês garantem transporte. Nós conhecemos nossa realidade, provavelmente vocês conhecem também, já que estão há bastante tempo tentando trazer os benefícios do seu programa, da sua instituição para cá. Um jovem que mora lá no Cavalo Maria, lá no Areia, como é que ele chega na divisa de Praia Grande? Ele está em vulnerabilidade, a família dele tem todos os problemas que essa nossa colega aqui sabe muito melhor que eu dentro da minha educação, do trabalho da cultura, do voluntariado, seja alguma coisa, mas ela que está lá na ponta sabe muito mais. Como que esse cara que está lá, esse jovem de 14, 17 anos, que está lá no Areião, chega na divisa para pegar o ônibus gratuito, custeado pelo CAMP para chegar lá na sede do CAMP? Nesse projeto que nós escrevemos, nós estamos pedindo parceria do transporte dentro da cidade e a parceria de um local para atendimento. O CAMP não tem condições de alugar um espaço físico aqui e muito menos pagar esse transporte dentro de Mongaguá. Então, nós deixamos muito claro isso dentro do nosso trabalho. Tá? Outra coisa, nós não estamos cobrando do CMDCA que não nos aprovou lá atrás. Tá? Quando nós pleiteamos lá atrás, a gestão que apresentou esse trabalho, que eu só acompanhei no final, ela não deixou claro que o atendimento seria com os adolescentes e jovens de Mongaguá. Né? E quando solicitou um espaço físico, nós não tivemos condições de bancar. Né? Pensamos muito, novamente, para pleitear, né? Solicitando parcerias. Por que não parcerias? Né? Alguém, uma ONG, algum lugar, pode ter uma sala, um espaço que possamos começar. Porque o atendimento, quando eles começarem a trabalhar como aprendiz, será no campo. A nossa instituição é muito grande. Inclusive, convidamos vocês para conhecer, almoçarem conosco lá, para conhecer o nosso trabalho dentro e a instituição que tem um espaço para atender todo mundo. Só que os primeiros momentos de atendimento tem que ser aqui na cidade. Né? Então, por isso que nós queremos parceria de transporte e espaço físico. Tá? Para poder começar esse trabalho aqui. Eu já pedi ajuda até para o padre daqui, tá? O padre Rogério, que ele tem umas salas ali, toda montada. Eu já pedi ajuda até para ele. Padre, nos ajuda. Doa uma sala para a gente atender esses adolescentes, esses jovens aqui. Tá? Eu já pedi. E para a prefeitura? Ainda não pedi, porque eu ainda não consegui chegar até ela. Não a conheço, entendeu? Mas vocês conhecem. O transporte também ainda não consegui. Mas... fazer uma fala aqui para a senhora. Não sei se a senhora conhece, seus parceiros, seus colaboradores conhecem, mas existe uma lei no município, no estado e no governo federal de cessão de outorga não onerosa de imóveis que estão em desuso, desocupados. Saiu o edital do governo federal disponibilizando 3 ou 4 aqui no município imóveis, um bem ruim, uns mais ou menos, uns difíceis até, esses 4.
Isso eu estou falando só agora do município, talvez tenha até mais. De 4. Então, Nossa. existe meio Isso é muito bom. de conseguir efetivar o bom trabalho que vocês fazem. A questão que eu estou pondo aqui, espero deixar isso bem claro, assim, não é como eu falei antes, não é porque a gente não gosta, é porque a gente não pode fazer coisas que contrariam o estatuto, o regimento, leis específicas do município, que vão reger essas questões e, inclusive, as questões da lei da aprendizagem, que é onde vocês embasam o trabalho de vocês. Então, a nossa responsabilidade como conselho é ajudar vocês a cumprir todas essas exigências para que possam prestar o serviço aqui. Isso não quer dizer que a gente está obrigado a fazer nada, mas a gente pode sim contribuir, né, parceirar, de certa forma, a que venha. Eu acho que ninguém aqui pensa que vai ser uma perda para a cidade de vocês aqui, de Jeriú, eu não penso, acho que ninguém aqui pensa. Só que se nós que assinamos cada reunião aqui, assinamos nas comissões, se nós não formos diligentes com o cumprimento das regras, a responsabilidade é de quem? Nossa. Então, isso é, como tudo que é tratado nessa mesa, sério e muito sério. Então, é essa a questão. Eu disse, sou servidora na Secretaria de Cultura, eu sou articuladora, sou pesquisadora do trabalho, do futuro do trabalho, 18 anos, e me voluntario a trocar ideia, a passar meu contato, para a gente conseguir mais esse benefício da cidade. Eu também tenho um filho adolescente, jovem, mas é isso, assim, da questão de que a gente não pode fugir meio grau do que está dentro da lei, da regra, senão a responsabilidade é nossa. E vou usar de novo o exemplo que eu usei ontem. Quando a gente trabalha com graus, meio grau em 1 metro é imperceptível. Né? Então, vamos trocar metro por tempo, por uma escala de tempo. Agora, no arco do tempo ou no arco de distância, seja de tempo ou de qualquer outra unidade, vai dar quilômetros. A gente muda de país, muda de continente. Porque a gente achou que estava tudo bem, tolerar meio grau aqui. Então, estou gravando de arquitetura. Se a gente deixar uma parede de 1 metro torta, meio grau, em 1 metro você não percebe. Mas uma parede de 10 metros, a parede vai estar assim, vai perder 20 centímetros, invadir o terreno do vizinho. Então é por isso que o critério existe e a gente é o vigilante do critério. Por causa disso. O CAMB existe há 51 anos, como eu já disse. Nós temos todas as certificações dentro da cidade, incluindo nós temos o SEBAS, tá? Hoje nós atendemos uma média de 400 adolescentes. No mercado de trabalho nós temos 240. Nosso maior parceiro na Praia Grande é a Prefeitura, que absorve 87. Poderia absorver mais, né? Mas absorve apenas 87, tá bom? E o resto é comércio, cartórios, consultórios, shopping, né? O Pietro ali, ele é da Cornélio, como eu já falei para vocês, né? Ele já é. Se ele for muito bom, o Cornélio vai efetivá-lo, como a maioria dos funcionários da Cornélio na Praia Grande é isso. Exatamente. Já a Ana está se preparando. Ela pode muito bem falar do que ela aprende no campo. Como o Pietro pode falar como é o mercado de trabalho para ele, como foi e como ele entrou. Então, essas oportunidades que nós precisamos dar. Mongaguá é o nosso vizinho, está aqui do lado. Se de repente, numa segunda hipótese, não vamos conseguir essa parceria do transporte, podemos fazer a parceria com a própria empresa que vai contratá-lo. Dela pagar o transporte dele dentro da cidade. E nós vamos pagar fora da cidade, que é a Praia Grande. Também é possível. Nós precisamos visitar as empresas aqui. Estão as regras postas nesse momento, não é possível, sem vocês terem sede aqui. Então, é um desperdício de energia seguir lutando contra uma regra, tentando fazer caber uma coisa que não cabe nessa regra. Então, essa energia tem que ser para solucionar, ou muda a regra, ou se adequa à regra. Não tem outro jeito. Por que regra você está falando? De todas elas, de que tem que ter sede no município. Isso não é uma decisão aleatória, ela está registrada, ela tem os porquês.
que a gente precisa. Por isso que eu estou aqui. Pessoal, vamos lá. Por isso que eu estou aqui. Como você falou uma palavra aqui, a Heloísa, ela já trouxe uma explanação muito importante que nem eu iniciei tão a fundo, que é essa questão dos imóveis que podem vir a ser usados, principalmente num fim como esse, que é super importante, né? Que é uma coisa legítima. Você já se disponibilizou, inclusive, a ceder o seu contato, obviamente, que dentro resguardar as proporções, você também tem outras coisas para fazer, de prestar essa assistência, porque talvez seja só isso, uma comunicação limpa, um canal objetivo, que faça com que a coisa ou chegue a uma conclusão de que não dá de fato, ou que se efetive. É só isso. É assim, ó, vamos dar continuidade. Esse protocolado do documento tem uma comissão e tem os conselheiros. Cada um vai pontuar, deixa eu pedir para ela vir, porque ela tem propriedade no assunto, porque eu leio um documento e não tenho propriedade, falar que as passagens dela que vir aqui, foi boa a reunião, a assinagem lá da Heloísa. A Heloísa vai pontuar, vou ver, ainda não vi, não tenho propriedade, não vi a documentação, até mesmo eu quando fizer a documentação, estiver lá, e protocolado para ela, e a devolutiva referente à solicitação dela. Pontuar isso, e dar as orientações. Procure esse caminho, algumas orientações já eu dei para ela, para no PAT, que tem lá, vai lá ver com a prefeitura, algumas coisas, porque aí na coisa aqui, quando ela me apresentou a documentação, eu ainda falei da sede, né? Mas eu não tenho tanta propriedade ainda para falar para a senhora, diante não ouvir o projeto, que solicita o projeto, e as orientações vão ser dadas. Então, assim, estamos aqui para isso, orientar, não vamos fazer nada fora da legalidade, como a Heloísa falou, todos vamos vacinar, então vou colocar lá, vocês vão pontuar, vamos deliberar e vamos responder para ela. Assim, esse é o ponto, na próxima reunião eu vou falar, ó, foi aceito, não aceito, o que ficou pontuado, o que ficou deliberado, para ela poder se acertar, se alinhar, e tá certo. Temos que ter certo no município, com certeza, que dê certo, mas tem que colocar, né, arestas, como lá colocou, pontuar nos eixos certos, para a senhora poder avançar. Porque se é impedimento referente à sede, não vai conseguir referente, até mesmo pegar um certificado do CNDCA, não tem como, se não tiver a sede. Mas você pode ter outros caminhos que ela pode, a empresa, ela desenvolveu o trabalho dentro do município, trazendo outras parcerias, né, com a prefeitura, aí programas, não sei. Então a gente vamos buscar, quem sabe esse caminho, sabe de orientação, tem o conhecimento, vamos trazer, vamos buscar, vamos conversar na prefeitura, porque vamos marcar uma reunião para poder ver a possibilidade de esse trabalho ser desenvolvido dentro do município. Não, ainda não dá, porque ainda é esse ponto assim até, e fica lá registrado. Ó, esse ponto, fica faltando isso adequado, isso. Tá bom. Aí ela vai ter que se adequar dentro dos pontos colocados. Tá bom? Aí a gente vai analisar os documentos, vamos passar e vou passar a orientação do documento de legislação. Não é o retorno positivo que a senhora gostaria, mas o bom que a senhora trouxe toda essa situação, nós ouvimos, esclareceu até a colega aqui, e nós vamos olhar com carinho e vamos pontuar da forma que o presidente está falando. Tá? Bom, eu, no primeiro momento, agradeço, foi muito bem acolhida quando eu estive aqui a primeira vez, agora também. Tá? Agradeço a todos vocês por nos ouvir. Nosso objetivo é realmente fazer o trabalho, né? Acolher esses adolescentes e jovens daqui da cidade. Serão tratados como são tratados nossos meninos na Praia Grande, tá bom? E é isso. Se tiverem alguma coisa que possam nos ajudar quanto às parcerias, estamos à disposição. Nós colocamos nosso telefone para a Adriana, para as meninas que estão aí, tá? E vamos aguardar, tá bom? Estamos dispostos a fazer o que for preciso. Tudo bem? Agradeço. Não. Nós vamos nos retirar porque ainda temos um compromisso com a Adriana, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês. Obrigada. Obrigada. Silei. É a minha empresa que oferece um jovem, né, primos, e inclusive as minhas filhas têm 15 anos que eu não já eles disponibilizam as
Mas esse Tchau. mas a Bahia dá em parceria com você. Em parceria com alguém, porque todos usam a camiseta verde fluorescente tem nome de uma. E o trio também, com jovens que vem técnicos. O trio é do campo também. Mas vocês cadastram mesmo, né? E outra, a vantagem é o físico, né? Eles fazem cursos com patrocínios dos países. Tem essa, não tinha aqui, ela tem o seguinte, no dia que ela teve o seguinte, ela tinha coisas que a gente Deixar os cartões com vocês, tá? Por favor, só vamos retomar aqui. Não saímos. Não, foi bom, mas. próximo projeto. O próximo projeto é Maio Laranja e as ações intersetoriais. Eu pedi para as pastas que tiverem cronograma, se tivesse de cronograma, trazerem, porque a gente vai ter o conhecimento do que o município tem de projeto, né, o que vai fazer em Maio Laranja, o que a gente consegue agregar, o que a gente consegue projetar para a gente fazer um movimento maior. Esse projeto que toma conta, na verdade, são as psicólogas, né? Aí eu pedi para a Larissa me mandar o que está programado no Maio Laranja, porque ela sentou e aí a dona Marta vai bater martelo, né? Mas o que está previsto, mas não posso afirmar para vocês que com certeza vai ser isso, porque falta esse tempo para a dona Marta, mas é muito provável que né? Pronto, já está discutindo entre os atores. Então, assim, para os professores, haverá uma formação sobre o protocolo integrado em casos de violência, né? Então, as psicólogas já têm, na verdade, esse documento, elas estão elaborando um protocolo de como o professor deve proceder em casos de violência, né? Então, ela vai fazendo essa formação dos professores. É ótimo, vou bater depois se existe, é o mesmo grupo que já existe um protocolar no município, né? Foi feito em lei, foi criada essa comissão em 2024, e esse protocolo é orientação geral de todas as partes. Eu vou ver se bate a mesma, mas eu vou encaminhar para todas as partes. A gente retomar isso e a gente, nossa parte de pesquisa. Eu acredito que sim, mas é que deve ter algumas coisas mais específicas para a questão da escola, né? Então, eu ia imprimir até cada norteador que tem, né? Cada mapa, tem um mapa. No final desse protocolo, tem um mapa da saúde que foi criado, na época participamos eu e a Juliana, referente representante do Conselho Tutelar. Então tem assim, o que compete à saúde, o que compete compete à educação, compete à delegacia, então cada situação de grande violência em cada setor, como os profissionais devem atuar. Que a gente fez como se fosse assim, se cada um de nós fosse a porta de entrada daquela comunicação, como é que a gente agiria? Então, cada um apresentou, né? Qual seria a sua forma de agir relacionada a uma revelação espontânea, né? Ou a uma comunicação de uma outra criança, um outro adolescente, falando de uma vítima, como seria, né, o acolhimento disso? Na finalização dessa apresentação, a gente fez a gente juntou, né, para criar um fluxo geral, e aí dá a importância, ela está falando com a Adriana esses dias. Isso não pode ficar só no papel, isso tem que ser uma coisa que no cumprimento posterior, no não cumprimento, aquele que não fez, infelizmente, né, por imperícia, já que tem ali a lei que dá o multeamento, vai sofrer a sanção, porque senão essa seria a única maneira, considerando o fato, infelizmente, que cada vez que muda uma gestão, seja ela, né, a maior ou enfim, dos setores, as coisas ficavam muito perdidas. A gente sofria muito, porque só no Conselho tem 8 anos. Então eu vi muita coisa, muitas pastas mudando, e aí a coisa vai parando no meio do caminho, porque tem sempre aquela fala super legítima.
acabei de chegar, tenho que me aprimorar, mas a vida não pode parar. Então, por conta disso, é que a gente acabou solicitando todas as outras coisas que fosse lei. Isso foi uma determinação do Ministério Público, que foi criada referente, aí esses dias conversando com a promotoria, ele me pediu para mim ter um olhar referente a isso, eu vou aproveitar, vai entrar amanhã lá, deixa eu chegar lá, deixa ele terminar, porque eu tenho. Quando eu chegar, então é a pauta, aí consigo deliberar e conversar com as pastas. Aí é só aproveitando, depois a gente veio, mesmo assim eu colocar lá no grupo, depois que você descer o mesmo protocolo, se tem a olhar, só para consentimento nesse tipo de coisa. Aí na sequência. Na educação infantil, ela não colocou aqui atividades que tem desenvolvimento, mas vai ser enviada uma cartilha informativa. Então, vai ser trabalhado com cartilha. No Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, vai ser apresentado um teatro, né, que é baseado num livro, chama Não Me Toca, Seu Vovó. Né? E aí vai ter uma dinâmica, vai ser dividido na dinâmica do Fundamental 1. E no Fundamental 2, elas estão organizando uma roda de conversa sobre violência e perigo nas redes. Agora, né? Deixa eu só fazer uma perguntinha, porque assim, tem uma situação, né, meio familiar. Meu marido tem uma neta, ela tem 3 anos de idade, 3 anos e 2 meses está na creche. E ela viveu como assim, meio que ainda vive, não agora tanto, porque não convive com a gente, não tanto lá com a filha. E a criança na creche, com algumas tias que eu conheço, já relatou para mim que ela fala muita coisa que ela já presenciou do pai e mãe, inclusive brigando. Ela fala, ela relata. E eu perguntei o seguinte para elas: como que vocês ouvem uma coisa dessa, uma coisa de 3 anos, e vocês não prestaram atenção ainda, não chamaram um NUR, uma assistente social, um conselho tutelar, para estar prestando atenção nessa situação? Então, porque assim, a criança, ela, se ela verbaliza bem, ótimo, aos 3 anos. O ideal seria, dependendo do teor do que ela está narrando, principalmente se é uma questão relacionada à briga, as coisas que ela presencia, que os pais devem ser chamados, porque responsável pela criança são os pais. Então, isso não é algo que desabou na conduta deles. Né? A gente sabe muito bem coisas tratadas dentro da violência sexual, que aí não tem conversa. Então, esses pais eles têm que ter ciência daquilo que está acontecendo dentro da escola, que está sendo, na verdade, refletido do que acontece dentro de casa. Eles, então, têm que ser chamados para uma ciência em relação a isso. Esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto. A escola tem a equipe técnica, não tem? Até onde, então, isso foi errado, de verdade. Ela vai cuidar das questões de aprendizagem, não é isso? Depende. Não, porque eu estou tentando, vou falar porque leiga mesmo. Eu sempre entendi que a equipe técnica vai cuidar mais da questão de desenvolvimento, né? Se a criança está ou não desenvolvendo da maneira pedagógica. Aí é a coordenadora da escola. Isso. Aí, se tiver alguma coisa que foge disso, obviamente, no meu entendimento, que é assim que a gente deveria trabalhar, esses pais eles vão ser chamados em consciência e eles têm que dar providência. Por exemplo, pode-se marcar uma consulta desde o postinho, a unidade básica de saúde, trazendo esse apontamento para que a Nádia pode falar muito melhor. E ali, que é o que a gente faz, inclusive, no conselho tutelar. A gente atende uma pessoa, nós não somos médicos, para ir lá e prescrever que aquela criança tem que passar pelo psicólogo. Então, qual é a nossa orientação? A gente faz um encaminhamento com urgência, porque é um encaminhamento do conselho tutelar, que é o zelador pela garantia de direito. Então, eu faço o postinho vai fazer o atendimento e vai prescrever o médico, o pediatra, seja qual for a competência dele, está ali para isso, ele vai fazer o encaminhamento para o especialista. Então, não é a escola que tem que absorver isso como se ela fosse responsável por fazer o tratamento desses traumas, dessas situações. É uma ação conjunta em cada ator dentro da sua competência. Então, no caso, assim, eu passo ela com o pediatra, que isso é ultimamente quem está cuidando da parte clínica dela só. Isso. Eu não sou, assim, vínculo de sangue, tá? Eu cuido dela. E é assim. Então, assim, no caso, eu posso chegar no pediatra e pedir a minha neta tem trazido, exatamente, ela tem trazido algumas questões, bem vai avaliar. Quer dizer, para a senhora Simone, então eu vou fazer o seguinte, vou prescrever aqui uma consulta com o pediatra, com o psicólogo. Entende?
E ali também. Sim, também. E elas têm também a autonomia para fazer o encaminhamento fora da escola. E ele também vai ver o que fazer até para levar. Se não tiver, Isso depende do caso também, né? Isso. Tudo tem que ser assim. A gente que é pai, que é mãe, a gente quer o melhor, obviamente, mas falando de mundo real, a gente tem que se atentar a cada cor e cada atuação. Não dá para exigir de um, eu falo isso muito em relação ao conselho. Tudo que diz respeito à criança e adolescente, as pessoas pensam, é o conselho, obrigatoriamente o conselho tutelar. Aí depois, nem sempre, né? Depois da Juliana orienta essa história. Voltando no assunto lá do. Não, depois, no final. Então, laranja. Momento de laranja. Vou deixar que não tem laranja. Já, acabou só esse? Por enquanto, é isso que está programado. Quase 100% de certeza que vai ser. Mas pode ser que mude uma coisa ou outra, porque ainda não vamos explicar. Mas já foi passado. Luísa tem uma coisa, falar, não tem. Geralmente a gente tem programação também. Mas às vezes o secretário seleciona as etapas, alguma coisa que tem a ver. Pode eu perguntar para ele, porque ele já sabe a programação de maio. Aí eu já contesto coisa. As falas na área de saúde, não vai ter que nada, alguma coisa, nada. Geralmente é uma vontade, elas pedem. Olha, geralmente a atenção básica foca mais nisso. A família passou de novela, mas não ficou com as ações de maio. Ele passou o ano inteiro, mas ano de maio não tem, não é comigo. Porque esses últimos anos tiveram a caminhada, né? E a gente vai nos afundando saúde, o conselho tutelar, nós nos colocamos à disposição disso. Foi muito bacana. Nós fomos várias escolas, né? Desde vocês falaram, a social tem então, perguntei que agora está na parte da gestão, perguntei para a minha coordenadora, aí vai entrar e fala, cheguei agora. Eu comecei até a rir quando eu li, né? Mas assim, de fato, ela chegou agora, eu me tornei de férias, e aí perguntei para ela falou assim, até o momento eu não estou sabendo de nada. Eu perguntei para o Anísio, e ficam aquelas ações, né? Mas não tem vocês nas pastas, colocarem lá, colocarem lá no grupo, como ela trouxe, a educação trouxe, coloca no grupo, da deficiência. Precisamos ver essa parte, o Vitor na última reunião trouxe alguns apontamentos para ver o que já é ofertado dessas pastas, porque a educação já faz desenvolvimento, junto da saúde, a gente sabe do que o conselho pode agregar. Eu estou vendo com a Rose da para ver o que tem, se consegue assumir material, conteúdo, para a gente nessas palestras distribuir, ou para a sociedade distribuir, nas comunidades, material. Então, assim, dentro do material, precisamos liberar alguma coisa, isso precisar, fazer um orçamento, consigo movimentar esse mês de maio, fazer distribuição para a população. Então, isso eu pensei nesse foco. Vai ser necessário tomar um kit, deliberar, pedir um orçamento, fazer um orçamento referente à cartilha. Então, assim, preciso informações, preciso ser lá da educação, vou ver com a Casa do Conselho, com a Maísa, que ficou anteriormente, se tem acesso a. Normalmente a gente tinha os folders que a gente entregava, vou tirar foto e tudo, né? E a gente ficava nos pedaços entregando. E as faixas também. E as faixas também. O social fez esse movimento, verdade, E nós participamos. Então, assim, tem que ver essas ações que eu quero saber se tenha. Se não tiver, vamos provocar para que venha acontecer, que é uma das coisas legais, não vão rasgar, teatro, caminhada. Então, assim, tentar articular a educação, a social, a saúde, para que não morra, essas ações que já existem, a gente tem que acrescentar, Não pode morrer, dependendo de quem seja representante hoje. Aí não vamos deixar morrer. É umas ações muito bacanas,
né? Tentar fazendo a conscientização. Então, assim, Eu acho que vocês foram passadas no passado, a Avenida São Paulo toda. Toda, as florzinhas. As florzinhas. Uma questão de sensibilização importante para o povo da sociedade, né? Porque a gente nem faz ideia do que é essa a aproximação que teria com a sociedade. Apresentações. O Pedro ele falou que está aguardando, que ele já fez contato para aquele espetáculo, mas ainda não teve a informação de data. E sessão do compromisso, a gente tem sessão de cinema toda semana. Geralmente é de segunda-feira, 17 a 19 horas. Mas na programação vai afirmar o tempo também. Daí um pouquinho eu ponho lá no grupo. teve também como é que é, as palestras que estão fazendo definição. Porque é um nome e parece que virou meio que uma marca, uma patente, então não sei se vai ser falar sobre isso, mas uma coisa que deu muito certo foi o Fique Ligado. Lembra disso? Fique Ligado. Lembro. É isso. Acho que foi a promoção mais organizada que nós tivemos, né? Porque foi uma coisa que cada pasta tinha ali a sua temática que trabalhava, né? Nós trabalhamos inclusive o bullying, que diga-se de passagem, você olha à primeira vista, você diz o que o bullying tem a ver com a violência sexual. Mas uma coisa, infelizmente, ela vai se conectando ao outro, né? Não deixa de ser. Teve um movimento da população também. A gente colocou ali uma barraquinha, né? De praia, aqui na praça. Praça tá aqui, né? Aqui é praça. Então, aqui na praça, isso. Colocamos ali na praça, teve um arquinho, né? Que estava ali de pedágio. Foram contribuições. E o número também para ligar. Isso. Para ligar. Né? E teve também um momento, acho que o último agora foi a caminhada, que foi a parada na prefeitura ali, deu início ali. Na época, inclusive, nós fizemos inclusive a camiseta. Eu tenho ali as duas camisetas. E você? Sim. E na realidade nós participamos de todas, né? Porque nós temos o mesmo tempo, 8 anos de assistência, participamos de todas. Sabe o que eu acho que Adriana, sabe o que eu acho que podia fazer? Saber os equipamentos, que deve ter bastante desse material também que não tem nada para ser reaproveitado, não é, Patrícia? Sim, sim. Que acho que deve estar. Aqui não vem como, por exemplo, você vai lá nas suas amizades. Maior laranja, sim. Os equipamentos que estão no material. E para a província, faça algo diferente, aberto, o que a prefeitura vai fazer, vai fazer diferente do que vai ter o norte, vai saber o que a prefeitura vai fazer programa, vai ter a prefeitura vai fazer coisa aí, mas a prefeitura vai fazer a gente já gosta, né? Então, também você sabe que é tudo em cima da hora. Já nota, né? Amanhã já é assim. Já é a questão de vidro até. Mostrando o equipamento, essa multiplicação essa criança poderia ficar junto. Isso. Então, a importância de aceitar a ida dela, não fazer o acolhimento dela sozinha. Tem muita gente que, inclusive, infelizmente, até nos dias atuais, a gente encontra isso. Então, liga para o conselho que está sozinho. Exatamente. Muita gente também. Alguma sugestão a mais? Alguém mais, gente? Eu queria falar primeiro a respeito do que a educação está se propondo a fazer e não sei se vai dar certo. Eu moro agora com uma menina que tem 6, 7 anos. Tem uma filha em idade escolar que está no 5º ano e uma que iniciou no 1º ano agora. Nesses 6 anos que eu estou aqui, eu nunca vi um empenho real em conscientizar as crianças. Porque não interessa o código daqui, que a gente está vendo para frente. E isso me alegrou por saber que, por mais que eu consiga ter esse coisa em casa, graças a Deus a gente tem vínculo familiar, de conversar, de saber tudo que acontece na vida do filho, tem pais que não. E o filho, ele grava as coisas. Minha filha ouviu da minha esposa assim: quem bate, lidera é covarde. O amiguinho na escola chega muito perto dela e fala: sai, não pode seguir, senão você vai ser covarde. Não sei se ela absorve. Elas estão muito. As duas estão muito em cada período. E isso eu gostaria que fosse levado para vocês falarem que tem que pôr toda a força, porque vai dar certo. Não vai ser mais um maior. Vai dar, assim, a gente sabe que vai sair. Não vai ser assim, a gente tem que fazer porque é maio, tá, fizemos. Não, sempre vai ter resultado, porque eu vejo um empenho agora que nunca teve em si. Pode ter sido acontecido de 6 anos, se eu não estava.
pode. Mas se for feito certinho, vai dar certo. Por isso que eu faço tanta questão de falar, porque que nem quando estava aqui, vocês falando, eu pensei, eu trabalho na Conselho de Agente Comunitário de Saúde, eu tenho acesso às casas que ninguém tem. Ninguém tem, desde a da nossa prefeita até o limpador de rua, ninguém tem. Então, o maior divulgador de formação, de orientação de prevenção sou eu e meus companheiros de trabalho. Eu queria dar uma sugestão, que eu não tenho acesso ao tipo imediato da saúde, nem a secretária, não tem nada. Por quê? Nossa, agora, desculpa, eu vou te dar um adendo. Nosso trabalho são visitas domiciliares também. Então, a assistência também tem. Além da saúde, que é o âmbito distrito muito maior. Sim. São 80 CEs. Sim. E eu gostaria de dar uma sugestão, vai ser em maio, a gente tem na nossa obrigação de consciência de visitar todas as crianças, adolescentes, distantes, a gente tem que fazer isso. Porém, ser protocolado pela saúde e divulgado assim, durante essa semana, todos os agentes de saúde vão estar dispostos a visitar sua casa, te orientar sobre as crianças, os adolescentes, mas não algo assim só da nossa consciência de atribuição, ser feito como um evento na casa das pessoas que eles recebem a gente consegue sentar, perguntar da vida da pessoa, como é o hoje dela, como é a gente tem essa conversa, é um vínculo, exato, é um vínculo, e a gente pode ser, do jeito como a palavra usada, para levar essa informação, porque às vezes amanhã ouve a menina falando assim, tal pessoa tocou em mim. Tem mãe que fala, não, imagina, a gente sabe que a criança ela fala. A criança mente uma coisa ou outra, ela pode achar que é um dinossauro, que é uma princesa, pode, porque é da fantasia, mas a criança ela não inventa algo assim tão absurdo. Então, se colocar o projeto para a gente fazer, eu tenho certeza que muitos pais vão querer fazer, vão abraçar a causa aí, nem que a gente vai um dia com uma peça laranja, a gente vai com os informes, porque só minha área é na Vila São Paulo, é só idoso, só eu tenho quase 12 crianças. Imagina o pessoal que mora nos bairros Vila Operária, Vila Atlântica, a Genor de Campos e tal, quantas crianças eles nos acompanham. E a gente não alcança todo mundo, porque são 60 mil munícipes. Mas a gente tem cadastrado nos postos de saúde pelo menos 30 mil, já é metade. É o ideal? Não. Mas já são 30 mil famílias, 30 mil pessoas, cerca de 10 mil famílias. Entre essas 10 mil, quantas não tem crianças? E se a gente fizer isso, eu tenho certeza que vai, mas tem que. Não adianta só ter a boa vontade, vamos. Tem que. Porque assim, uma coisa é eu querer, não sou peso, outra coisa é a prefeitura falar, isso vai ser feito. A população já é o que nunca aconteceu. Então, eu vou dizer deles. Melhorando sua fala, eu acho que no passado, o Conselho Tutelar, ele fez umas apresentações sobre o Maio Laranja, indo em associações, em vários lugares. Então, a sua fala, dentro do seu trabalho, fazer uma comissão com as pastas adequadas para poder fazer a visita, porque eu entendo que você está falando diretamente de família específica. Se ela abre a porta para te receber e você leva uma comissão com um embasamento de fala para poder abordar aquela família e explicar, ela vai conseguir se sentir muito mais acolhida e entender o que está sendo passado dentro do seu trabalho com mais pessoas, entende? Porque seria formado uma apresentação, igual o Conselho fez lá no passado. E aí conseguiria fazer um entendimento melhor de cada família, porque às vezes a fala dos pais é incompleta e as crianças absorvem e não passa de uma forma vulgar. Né? Então, é conscientizar os pais aprenderem dentro da família. Então, dentro da sua colocação e do seu trabalho, formando esse tipo de comissão para ir junto e estar falando tudo caracterizado. É um pouco inviável ter uma comissão para visitar cerca de 7 mil famílias. Como que a gente fazer isso dentro do mês de maio? Entendeu? Porque somos 80 agentes de saúde distribuídos. Como que vai fazer uma comissão, vamos supor, de mais 2 pessoas, 160 pessoas só para acompanhar as agentes? A gente já tem as direções que são passadas. Então, a nossa fala nunca dá na nossa cabeça assim, dona, você tem hipertensão, acho que você tem que ter um problema mesmo. Porque só você vive uma vez, se você morrer, você morreu feliz. Não é nossa fala. A gente recebe do Ministério da Saúde, que passa muitas vezes pelo secretário do governo, que passa pela secretária de saúde, que passa pela nossa chefe coordenadora dos postos de saúde, depois pela coordenadora, 2 agentes de saúde, para a nossa enfermeira
E aí é passado por nós. Então, a gente já sabe como abordar esse assunto, só que a gente nunca tem uma direção focada, é uma crítica, é um fato, porque, enfim, a nossa gestão está começando agora. Se eles não estavam em maio, o primeiro maio da nossa prefeitura. Então, a gente não quer receber essa direção, vai ser maio, vamos focar. A gente recebe quando tem casos de zoonoses, quando tem dengue, a gente tem esse foco quando vê, sei lá, está acontecendo um número maior de violência infantil, física, evasão escolar, faltosos no posto de saúde, mas para conscientizar sobre o que acontece. No maio, a gente nunca teve, só que eu não posso falar assim, andando de 17 agora. Ó, maio a gente vai fazer isso. Eu sou o peão do tabuleiro de xadrez. Só que se a nossa Secretaria da Saúde colocar, vai ser feito assim, todos vão obedecer, fazer isso. Por isso, dentro dessa colocação, pessoal, é assim, vamos trazer, vamos jogar, por isso que eu pedi para vocês na pasta trazerem já a propriedade. Eu entendi o que ele disse dos campos, né? Eu tive, ele estava falando que eu tive já a visão ali, pensando. Referente ao atendimento a essas famílias. É interessante porque tem lugares que nem todos nós temos mesmo. Poderia futuramente fazer, vamos ver o que tipo de material tem, um kit, entregar em cada atendimento à visita, esse kit de orientação para cada família. Mas ele respondeu que ele vai ter agora o momento da secretária, ali da outra, eu coloco lá, tá bom? Então vamos, coloca no grupo que vocês têm até mesmo para colocar diante do que passa, que cada pasta já tem para fazer. Vou provocar, vou mandar mensagem de ofícios para a Secretaria e provocar o Executivo, para que ele também fazer uma reunião, para que a gente venha discutir se já está agendado e nos chamem também, que chamem de executantes aí, para a gente discutirmos e fazer o que vai fazer no maio laranja. Precisar de uma ação, como a gente vai ter uma extraordinária do Conselho, a gente pode ver, falar, liberar, ver o partido, ver aonde posso designar, solicitar o que for, para a gente fazer um maio laranja bem legal. Aí chega mais um grupo de pessoas. Com certeza. Laranja, mais. Eu queria só passar um projeto da educação também, porque você sabe falando sobre a Casa Vasco, e aí eu ia comentar no momento, mas o assunto. Mas a educação está com um projeto muito legal, com a biblioteca municipal, tá? Chama Café Literário com o seu Jerônimo. O seu Jerônimo é um escritor que é o nome da biblioteca, né? Ele é um escritor, ele é de São Paulo, e aí ele ficou muito doente na época, veio morar em Mungabá, representava a biblioteca, então o seu Jerônimo, a biblioteca municipal leva o nome do seu Jerônimo. E aí a educação está com um projeto com as crianças da Casa Larga. Então iniciou na terça-feira. Então as crianças foram lá, tomaram um café. Eu faço parte, estava junto nesse projeto no primeiro momento. Então nós acolhemos as crianças, conversamos bastante com elas. E aí elas escolhem os livrinhos, tem dias, volta. Vai ser até o final do ano, uma terça-feira por mês. Informar aqui, né? Eu acho que é interessante vocês saberem. Com certeza. Está evoluindo. Eu gostei desse cartão, lindíssimo. Legal. Tem alguma pergunta? Já estão encerradas a reunião de hoje. Você quer alguma coisa? Então, dadas encerrada a reunião, até a próxima. Parou?